O seu projeto é um projeto economicamente viável? Você sabia que existe a disciplina Avaliação Econômica de Projetos e que te orienta a resposta a essa pergunta? Nesta aula, eu vou dar uma visão geral acerca dessa disciplina para que você possa, então, dar a resposta que eu te fiz no início. Vamos lá? Então, pessoal, aula 5, tá, de um conjunto de 15 aulas. Nessa aula de hoje, eu vou dar uma visão geral da avaliação econômica de projetos para vocês. Eu fiz a apresentação do curso no início, eu fiz a apresentação do professor, expliquei por que eu estou dando essa matéria para vocês, tá? E passei algumas atividades, vocês foram buscar conceitos de palavras-chave relacionadas à disciplina, as principais definições, vocês já pegaram, já colocaram no board de vocês. Na aula passada, eu mostrei algumas aplicações práticas, reais, de engenharia, né? Envolvendo inclusive a gestão pública e a gestão privada. E deixei para vocês uma atividade que podia ser escolhida dentro da apostila de Introdução à Economia do professor Valmir Pedrosa. Tá? Então, fazendo isso, vocês acabaram fazendo uma pequena revisão da Introdução à Economia. Vocês agora já sabem uma boa parte das aplicações em avaliação econômica de projetos, e vocês agora vão ter uma visão geral da disciplina. Então, eu inclusive pedi a participação de vocês efetiva hoje aqui na aula, porque essa aula ela é quase um resumão assim do curso, e eu tenho certeza que essa aula é a aula principal do curso. Tá? A visão geral vai cair algumas fichas de vocês em relação à prática que talvez vocês já tenham, inclusive de estágios. Tá? Essa matéria é uma matéria muito aplicada, né, concreta, dá para você fazer a associação direta com o dia a dia, com o projeto mesmo, né? Então isso motiva, eu acho que isso motiva muito. E eu tenho recebido assim, muitas pessoas me procurando para fazer o TCC, o trabalho de conclusão de curso, na verdade, um tema relacionado a essa disciplina. Eu dou 3 disciplinas, que é essa disciplina aqui, Inovação, Empreendedorismo e Administração. Então, essa disciplina, vamos dizer assim, está liderando, vamos dizer assim, os meus temas de TCC, muito pela aplicação direta da engenharia, das engenharias, e pela importância dela mesmo para projeto de engenharia, seja qual for a engenharia. Tá? Na verdade, seja qual for o projeto, né? Como a gente está aqui no escopo da engenharia, então fica muito mais compatível, né? Então, eu vou fazer o seguinte, passando aqui para a parte, né, principal aqui dessa aula. Então, dentro da visão geral, essa visão geral que eu estou dando, na verdade, é a penúltima aula dos primeiros passos, tá? Do módulo de primeiros passos. Como vocês sabem, eu dividi o curso em módulos e a gente está chegando agora no finalzinho do módulo 1. Tá? Mas tem muito conteúdo já dado nesses primeiros passos. Tá? Os próximos passos vão ser muito de prática, de exercício, de atividade, né? Então, a aula 5, como eu falei para vocês, né, uma visão geral da avaliação econômica de projetos, a gente já viu a aplicação, agora a gente vai ter uma visão geral da teoria. Eu inverti um pouco o processo para que, entendendo a aplicação, quando eu fosse falar um pouco da teoria, tá, vocês tivessem muito mais noção e ficasse muito mais fácil, na verdade, o aprendizado. Né? Uma técnica que eu estou usando aqui para melhorar um pouco o processo. Tá? Então, a aula está subdividida, tá, nesses itens aí. Para que serve? Acho que vocês já entenderam isso aí, eu já falei sobre isso em outras aulas, mas a gente repetir um pouquinho nunca é demais. Para que serve a avaliação econômica de projetos? Uma definição rápida de juro e taxa de juros. Tá? Vocês já pegaram a definição de boa parte das coisas que tem a ver com avaliação econômica de projetos naquela primeira atividade. Os recursos econômicos e financeiros para um projeto. Tá? Essa parte aqui, esse item e o próximo item, que são os itens importantes para um EVTE, que é um estudo de viabilidade técnica e econômica de projetos, são, assim, os 2 pontos centrais da aula. Tá? A gente vai ter aí, nesses 2 itens, um conjunto de definições, de palavras que vocês vão incorporar a partir de agora, a partir dessa aula aqui, e vai entrar no vocabulário de vocês aí para sempre. Tá?
Então, o fluxo de caixa líquido do projeto, vocês não vão fazer aqui, nessa aula de hoje ainda, uma atividade envolvendo o fluxo de caixa diretamente, mas vocês vão ficar com uma ótima visão da importância de um fluxo de caixa dentro de um projeto de avaliação econômica de projeto ou dentro de qualquer coisa, inclusive da vida pessoal. Tá? Vocês vão sair com essa visão importante. E o exemplo que eu vou usar aqui, ele é o exemplo voltado para a engenharia de petróleo. Tá? Então, no entanto, os conceitos dados, eles são 90% do que eu vou falar aqui, vale para todas as demais engenharias, civil, química, ambiental e todas as outras. Se a gente tivesse outras pessoas de outras engenharias aqui também, os conceitos estariam valendo da mesma forma. Tá? Vocês vão saber claramente, à medida que eu vá avançando aqui, vocês vão saber quando que eu estou falando especificamente de petróleo. E por analogia, vocês vão saber também aí o que é em que tipo de coisa entraria em outra, mudaria se mudasse, por exemplo, a engenharia. Tá? Eu vou dar exemplos também, por exemplo, envolvendo civil, química, sempre que possível, né? Ambiental, mas o exemplo central de hoje aqui é engenharia de petróleo. Então, taxa mínima de atratividade e valor presente líquido. Vocês também já viram essas definições, né, na primeira atividade, só que aqui eu vou também trazer, eu estou filtrando algumas daquelas definições, pegando as mais importantes, e como eu falei para vocês, eu joguei um grande glossário para vocês no início do curso, e à medida que o curso vai avançando, essas palavras vão sendo incorporadas, de fato, ao vocabulário de vocês, a partir da minha explicação sobre elas, tá? Não vou fazer aqui... Imagina que eu pegasse cada uma daquelas definições e ficasse lendo cada uma delas, não funciona. Não funciona, vocês não iriam absorver, tá? Então eu prefiro que vocês absorvam com a minha explicação, tá? Que pode ser em determinados momentos até, vamos dizer assim, mais pobre do que uma definição que você leia, mas ela vai ter um viés, uma nuance muito mais aplicada, muito mais prática e vai ficar muito mais fácil, com certeza, de você entender. Tá? Então, e assim, aí no final a gente vai tratar de atividades para a próxima aula, tá? Mas eu quero deixar claro aqui para todo mundo, né, para quem está aqui na aula síncrona e para quem está assistindo depois, que eu estou procurando e quero fazer isso em acordo com vocês para dimensionar os trabalhos dessa disciplina de uma forma que vocês consigam efetivamente fazer, tá? Em equilíbrio com todos os trabalhos das demais disciplinas. Tá? Então, eu vou calibrar, vamos dizer assim, o volume de trabalho, o volume que eu vou exigir aqui de vocês, né, em relação a essa disciplina, até mesmo em função do que vocês vão estar passando aí em outras disciplinas, esse tipo de coisa, porque eu acho que o momento pede um pouco isso, né? Então fiquem à vontade assim para comentar, mas, né, em contrapartida a isso que eu vou fazer, né, de ir balanceando as coisas em função do momento, eu vou pedir também que vocês não procrastinem, não acumulem coisas. Por isso que eu pedi muito a presença nas aulas síncronas, né? Sempre estar presente vai ser importante para mim e vai ser importante para você. E não acumulem as atividades. As atividades são pequenas, mas atividade pequena acumulada toda semana, no final vira assim uma atividade que não vai dar nem para fazer. Né? Imagina, 5, 6, 7, 8, 10 matérias acumuladas para resolver tudo em uma semana. Então fica um processo assim inviável. Tá? Eu tenho sempre dito a todo mundo, vocês sabem que eu sou professor de administração e sem nenhum demérito a nenhuma outra disciplina, nem nada, eu tenho certeza que é a disciplina mais importante que pode existir em qualquer curso de administração. Porque a partir do momento que a gente consegue administrar a própria vida, o curso que faz, a vida profissional, você consegue, vamos dizer assim, dar resultado em tudo que você vai administrando bem. Tá? Então, com a recomendação que eu deixo para vocês aqui, como vocês sabem, assim, eu leio muito, muito Peter Drucker, e o Peter Drucker dedicou a vida dele à administração, né? E ele diz o tempo todo isso, né? Que o problema das empresas, em geral, é gestão. Gestão, ou seja, para uma empresa dar certo, efetivamente, o que precisa ter de fato é a gestão. Tem uma série de outros atributos que são necessários, mas o que precisa ter é a gestão. Inclusive, no contexto de avaliação econômica de projetos, isso também faz muito sentido. Porque um projeto
de engenharia bem executado, bem gerido, as coisas vão chegar, os insumos vão chegar na obra, vão chegar no local, vão chegar em campo na hora certa. Não, a mão de obra não vai ficar ociosa. A coisa vai acontecer no prazo e a gente vai ter uma economia, tá? Garantindo de alguma forma a qualidade do processo. Quando atrasa, tá? Aí eu vou fazer um paralelo, por exemplo, aqui. Imagina, né, a gestão que vocês estão fazendo do curso de vocês na disciplina, quando chega no último mês, tudo tem que acontecer porque foi uma procrastinaçãozinha aqui e outra ali. Aí você imagina isso numa obra de engenharia, certo? Um coletivo grande procrastinando e não, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Quando chega no final, falta pouco tempo, não tem tempo para fazer o que tem que fazer. E aí muda um pouco o cenário, porque do lado de fora vão ter clientes, vão ter pessoas, vão ter investidores, vão ter pessoas cobrando o resultado. E aí quem tiver na direção do processo vai ter que dizer assim, ó, não deu porque a gente não faltou isso, faltou aquilo. E aí começa a surgir, na verdade, as desculpas todas, né, que você acaba precisando dar para o seu chefe, para todo mundo, porque não deu para fazer, né? Então, e normalmente quando não dá para fazer, ou é um mau dimensionamento mesmo na hora do planejamento, tá? Ou é uma incompetência de gestão. Tá? Então é preciso que vocês de fato estudem gestão, porque gestão ela gera uma economia, tá? Como a gente vai ver aqui agora nos próximos slides, e como a gestão como ela é importante, tá? Então o primeiro item do que está aqui é a parte principal, né? Como vocês sabem, eu sempre falo que um valor para mim é o tempo, tá? E as variáveis fundamentais da economia são tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Então, todos os conceitos econômicos se baseiam nessas duas variáveis, tá? E o tempo todo na nossa vida a gente está tomando decisão. Toda decisão entre duas coisas que a gente tem que escolher uma, a gente deixa uma para lá e segue na outra. A gente deixa um monte de coisa para lá porque a gente decidiu ir por um caminho. É assim em quase todos os aspectos da vida. E toda decisão envolve risco. Quando a gente escolhe entre dois caminhos, a gente escolhe um, a gente pode ter, eventualmente, tomado a decisão errada. Todo mundo aqui, eu já tomei diversas decisões erradas na vida, e o que a gente faz quando a gente toma uma decisão errada é o quê? Tenta voltar atrás e retomar o caminho, tá? Então, é o que acontece também na engenharia, só que a gente precisa ter muito cuidado, porque muitas das decisões envolvem vidas, tá? Não é somente na área de saúde, mas na engenharia, tá? Na engenharia de petróleo, engenharia ambiental principalmente, né? Química, qualquer uma, envolve vida, tá? Porque a gente existe, né? Os cursos existem para melhorar a vida das pessoas de alguma forma. No caso da engenharia, vamos simplificar aqui toda a parte da civil, né? Moradia, né, habitação, saneamento básico, tudo isso envolvido, né, que isso impacta na saúde, tá? Todo mundo precisa ter um lugar para morar, um abrigo, né? Então, e tudo isso envolve vida, né? Então, eu dei o exemplo aqui da civil, no petróleo a mesma coisa, né? Então, a gente tem operações complicadíssimas de alto risco, né? Uma plataforma, por exemplo, a mesma coisa acontece na parte da engenharia química e ambiental, né, envolvendo todo o processo. Na verdade, precisa é, tomar conta, vamos dizer assim, né, fazer o processo todo das engenharias acontecerem com o menor nível, com o menor risco de impacto sobre o meio ambiente, né? Então, em todo caso, até a decisão de se construir ou não num determinado local, uma fábrica, ela vai ter um impacto, sim, sobre o meio ambiente, e essa decisão precisa ser tomada num consenso, porque um prejuízo ao meio ambiente é um prejuízo coletivo, não é isso? Então, as decisões envolvem risco, e no caso específico aqui, a gente está aqui para tratar basicamente dos riscos econômicos, tá? Os riscos técnicos e outros riscos envolvidos numa operação de engenharia não é o escopo aqui dessa matéria. Essa matéria é a avaliação econômica de projetos.
Então, vocês têm uma série de matérias que envolvem projetos de estrutura, projeto de poço, projeto de reservatório, enfim, é, é, projetos de planta de processos, uma série de coisas que vocês trabalham, né? Então, eu coloquei sempre aí, né? Estão em jogo sempre vidas, tempo e dinheiro, tá? A decisão-chave que precisa ser tomada é: investimos ou não em determinado projeto? Essa decisão é uma decisão, às vezes, da nossa vida pessoal. Tem 2 projetos para seguir, tem 2 trabalhos que você pode seguir, 2 caminhos que você pode seguir, você vai tomar a decisão de fazer ou não. No caso de engenharia, né, governos, empresas, definem se vão ou não implantar determinado tipo de projeto. Tá? Então, essa decisão é uma decisão que envolve, sobretudo, pessoas, né? Então, as pessoas que têm interesse, sim, no meio do processo, o interesse sempre existe, tá? A gente sempre trata a palavra interesse como se fosse um pejorativo. Não, fulaninho tem interesse, é como se fosse está subentendido, às vezes, na palavra interesse, o interesse escuso. E não, todos nós, todo mundo trabalha, todo mundo tem alguns interesses na vida, né? Então, esses interesses precisam ser levados em conta para que ele não entre em conflito, né, com os interesses dos outros. Todo mundo que participa de um projeto tem que estar bem, né, na verdade, com o processo. Então, ele é viável técnica e economicamente, tá? Esse é um ponto importante. A parte técnica, vocês já viram em outras disciplinas. Aqui é o que a gente vai tratar, basicamente da parte econômica. O que podemos fazer para mitigar, reduzir, diminuir os riscos envolvidos, tá? Então, essa é uma das grandes áreas da engenharia, né, que vocês precisam sempre estar ligado nisso, né? A gente vai construir um projeto, todo projeto envolve risco, tá? E se acontecer, e se alguma coisa der errado, crítica, qual é o nosso plano B para mitigar, para reduzir ou diminuir os riscos envolvidos? No caso aqui, a gente vai trabalhar a parte econômica disso, mas existem riscos ambientais, existem riscos sociais, até riscos políticos em processos, todos os processos que a gente trabalha, né? Então, a gente precisa, né, como engenheiro, também pensar no futuro um pouco, até para, indo um pouco no futuro, você consegue, vamos dizer assim, imaginar eventuais riscos para que você possa mitigar e resolver isso de forma preventiva, né? Então, como construir um EVTE, um estudo de viabilidade técnica e econômica do projeto? Basicamente, vocês vão ouvir isso seguramente em empresas de petróleo, química, vocês vão ouvir. Olha, nós vamos fazer agora um estudo de viabilidade técnica e econômica para o projeto A ou para o projeto B. Então, aí entram normalmente as áreas técnicas da empresa, a área econômica, para poder fazer, na verdade, as contas que vocês já estão aprendendo a fazer aqui. Tá? Então, que é a ideia, basicamente, dessa matéria, né? É passar para vocês a importância dela, os métodos, os indicadores e aonde é que ela entra na solução de um determinado problema. Tá? Então, é isso que tá dito aí, quais são os métodos para isso. A gente vai ver, a gente já está vendo aqui, né? Então, a avaliação econômica de projetos, ela é uma disciplina que ensina a sistematizar a construção, tá, de subsídios para a tomada de decisão. Tá? Você vai olhar para uma planilha, de repente uma planilha, você vai olhar para os indicadores que você calculou, VPL, TIR, Payback, e você vai dizer assim, não, esse projeto economicamente é viável, vale a pena para a empresa colocá-lo para frente, ou vale a pena, se for um projeto pessoal, que vocês façam uma avaliação econômica de projetos, você diz assim, não, eu vou aplicar, eu vou investir nesse projeto, porque esse projeto ele tem uma grande possibilidade de dar certo, e todo mundo, quando entra em qualquer projeto, entra para fazer o projeto dar certo. Tá? Então, passando aqui agora, né, para esse próximo ponto. Então, as variáveis fundamentais da economia, vocês já sabem qual é, né? Tempo e dinheiro, e envolve sempre o dilema da troca intertemporal. Tá? O que é que a gente tem quando a gente recebe um dinheiro? Tá? Vamos imaginar que vocês recebessem agora R$ 1 milhão, tá? Na conta.
1 milhão, vocês ganharam 1 milhão. Imagina assim, na loteria vocês ganharam 1 milhão. A partir daí, na verdade, o cara diz assim, pronto, meu problema está resolvido. Uma boa parte. Uma boa parte dos problemas estão resolvidos. Só que, em contrapartida, tem uma série de outros problemas criados. Tá? Que muitas vezes a pessoa não vê quando vai acessar um recurso. Tem gente que pega uma grana e torra ela todinha. No primeiro e no segundo mês. 3 meses depois está precisando de dinheiro de novo. 4 meses depois está precisando de dinheiro de novo. E aí é que entra, tá, esse dilema da troca, né? Toda vez que todos nós pegamos em algum recurso, em algum dinheiro, a gente pensa, eu vou guardar para depois, ou eu vou gastar agora. Tá? Então, essa decisão, ela tem custo. Porque dinheiro e tempo são as duas variáveis fundamentais. Um determinado valor hoje, uma coisa que vale muito, vamos dizer assim, hoje, daqui a 1 ano ou 2, pode estar valendo bem menos. Ou pode estar valendo bem mais se você pegar o dinheiro que você recebeu hoje, não gastar e investir e aplicar em coisas que vão te dar um retorno. Certo? Então, eu sempre falo, né, que quem guarda, na verdade, está guardando, preservando um pouco, investindo para o futuro. Ah, professor, mas o futuro pode não chegar. Pode. Pode, a gente não sabe se vai estar vivo daqui a 2, 3, 10 anos. A gente não sabe. Em todo caso, existe a grande possibilidade, né? E a gente trabalha para isso, né? Então, e a gente precisa ter alternativas, né? Então, viver assim na ponta do lápis é emocionalmente desgastante, não é isso? Então, tem isso que está dito aí, essa frase que eu gosto muito, é o quê? Antecipar custa, retardar rende. Tá? Antecipar custa e retardar rende. Então, quando qualquer pessoa ou empresa se dirige a um banco para tomar um financiamento, o que ele está fazendo na prática é comprando dinheiro. Parece uma coisa meio estranha falar em comprar dinheiro, mas é isso que a gente está fazendo. A gente está comprando dinheiro agora para pagar depois. Qualquer financiamento de imóvel, de carro, de qualquer coisa que a gente faz, envolve isso. É a compra de dinheiro. Tá? Então, quando a gente vai em qualquer loja de qualquer coisa que a gente parcela, essa geladeira aqui, ou esse carro, ou isso pode ser pago em 12 vezes ou em 50 vezes. E o preço à vista, normalmente, é mais baixo. Por quê? Porque o que está acontecendo na hora que você faz o parcelamento de qualquer coisa é que você está comprando um dinheiro que você vai pagar ao longo do tempo. Ou seja, na compra de uma geladeira ou de um apartamento, para você usufruir agora, você está pegando dinheiro de algum lugar e pagando à vista para usufruir. Só que você, à vista, foi uma forma de dizer aqui, né? Claro que não foi à vista porque você está pagando parcelado. E alguém vai estar ganhando porque te emprestou o dinheiro. Tá? Então, os bancos vivem basicamente disso, né? Desse dinheiro, vamos dizer assim, guardado, aplicado. Então, esse conceito ele é muito importante. Tá? Então, eu coloquei até aí, né, essa figura do livro do Rei Dalio, que eu gosto muito dele, né, esse livro Princípios, que ele, entre outras coisas, além de um texto excelente, né, sobre princípios de vida e trabalho, ele tem assim imagens que são simples, como essa que está aí, e que dizem muito. Que é o quê? Tomar decisão. Eu sempre chego em algum ponto que eu tenho que dizer assim, eu vou para um lado ou para o outro. Eu vou gastar ou eu vou guardar. Então, decidiu, segue o jogo. No caso do dinheiro, envolve sempre juro, né? E juro é o que se paga por antecipar o que se ganha
por se deferir um benefício, tá? Então, a gente é o que eu falei para vocês aqui, de comprar dinheiro. Pega o dinheiro agora e compra. Na verdade, a gente acaba tendo agora o que a gente não tem dinheiro para ter. E depois a gente vai pagando. Faz parte do processo. Muitas vezes é até vantajoso, depender da taxa de juros que você consegue esse dinheiro, né? Eu já vou até dizer para vocês assim que muitos empresários, empreendedores, muitas empresas grandes no Brasil e em qualquer lugar do mundo recebem subsídios para instalar uma fábrica, ou para construir uma plataforma, ou para construir uma indústria petroquímica. Então, uma boa parte do dinheiro, vamos dizer assim, que é usado para a construção de indústrias, de grandes fábricas, enfim, é um dinheiro que muitas vezes vem a um juros muito baixo dos bancos de desenvolvimento, como BNDES, BNB. Então, quando vocês olharem, passarem nas obras, vocês vão trabalhar em empresas, vão trabalhar em obras, e vocês vão ver que tem uma placa, normalmente durante a construção, que este empreendimento ele foi financiado pelo BNDES ou ele foi financiado pelo BNB. Significa que aquelas fábricas estão sendo construídas com dinheiro financiado, e um dinheiro normalmente financiado a um juro muito mais baixo do que o que você paga quando você vai no banco tirar um financiamento ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque o Estado está financiando o próprio desenvolvimento, porque uma fábrica, em tese, vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento, etc. Tá? Então, essa é a explicação, né? É bem prática e simples em relação à importância, né, dessas duas variáveis, tempo e dinheiro. Tá? Então, juros, né, por definição, é a remuneração devida a diferimento ou renúncia ao consumo imediato. Tá? Ou eu assumo o consumo, eu gasto, ou eu renuncio ao consumo imediato. Tá? E envolve sempre, tem um risco assumido. Então, a taxa de juros, a gente diz assim, que taxa de juros, qual é a unidade, né? A taxa de juros, ela é adimensional. Por que adimensional? Ela é o valor monetário do juro produzido, ou seja, dinheiro, moeda, dividido pelo valor monetário do capital aplicado. Ou seja, moeda sobre moeda. Então, a taxa de juros vai ser 3%, 10%, 20%, 40%. Tá? Então, o valor do juro é o valor monetário final menos o valor monetário inicial. Certo? Uma conta simples, básica, que vocês entendem e vão conseguir fazer e fazem aí o tempo todo. Tá? Então, o valor do dinheiro no tempo é o contexto principal da matéria. Dinheiro e tempo são as duas variáveis fundamentais em transações financeiras. Nunca esqueçam isso. Tá? E isso é bom porque, além do contexto do dinheiro e do tempo num projeto de engenharia, que vocês tenham noção nas obras, nos projetos que se envolverem, que atraso significa, muitas vezes, perda de dinheiro. Tá? Mas muitas vezes a gente precisa atrasar porque o impacto de alguma coisa que aconteceria errado podia, de repente, gerar um impacto no meio ambiente. Então, também, a pressa também não funciona. Tá? E o papel de um engenheiro dentro de um processo é tomar essas decisões. Eu paro, eu continuo. Aonde eu vou perder mais? Tá? E essas decisões, por vezes, elas são simples. Outras vezes, não. E a gente vai precisar o tempo todo estar no risco. Tá? Então, é importante aprender a conviver com o risco. Todo mundo vive com isso, todo mundo tem isso. A gente está vivo hoje, não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, o risco é da própria natureza da vida. Tá? Então, vocês como engenheiros vão estar o tempo todo, né, como profissionais, administrando riscos. Tá? Não é somente elaborar o projeto, ter a ideia, colocar o processo para frente. Em qualquer processo que vocês se envolverem de engenharia, vai envolver ali risco ambiental, risco de vida, que está envolvido, está no meio aí do risco ambiental, né? Mas riscos financeiros, né? Econômicos, enfim. Então, esse é um pouco do papel aí, né? Um pouco não, é um papel muito relevante do engenheiro dentro de um processo. Tá? Então, vamos seguir. Esse slide, né? Essa figura é de um livro, né? O livro Introdução
Introdução à exploração e produção de hidrocarbonetos, tá? Que é uma das referências do nosso curso. Então, esse diagrama que está aí, ele é genérico. Vale para vários tipos de projeto, tá certo? Projetos de uma empresa, um projeto grande de engenharia. Muitas vezes, um projeto grande de engenharia envolve financiamentos públicos, como eu já falei aqui, eu já dei exemplos, envolvem financiamento privados que têm investidores que estão apostando no projeto, tá? Então, e um projeto, ele tem duas etapas. Absorção de recursos, logo no início, de preferência, né? E depois ele vai gerar recurso, tá? São pouquíssimos, assim, os projetos que já começam gerando recurso. Tá? Por quê? Porque tem um tempo inicial de implantação. Tá? Todo projeto de engenharia tem um tempo de implantação onde ele vai ser zero de retorno naquele período. E neste período, absorvendo recurso. E depois um outro período gerando recurso. Tá? E nesse outro período também, além de geração de recurso, vai ter também absorção de recurso. Então, o dinheiro está sempre envolvido, receita e despesa estão sempre envolvidas nesses processos todos. Tá? Em geral, a gente constrói um projeto. Se a gente tem uma empresa que a gente já tem um recurso próprio para investir no projeto, beleza, não precisa do dinheiro de ninguém, é só investir, é só tocar o projeto para frente. Constrói o projeto, não tem o dinheiro, não. E vai viabilizar como? Vai viabilizar a partir de dinheiro, vamos dizer assim, dos outros. Os outros podem ser o Estado, pode de empréstimo, de financeiras, enfim, de bancos. Então, vai precisar aí de um capital de empréstimo, tá certo? Que o capital vai vir ou de recurso próprio, de capital de empréstimo, ou mesmo de fundo dos acionistas. Se for um projeto que envolve investimento externo, tá? Depois disso, esse projeto vai gerar uma receita, espera-se que o projeto gere a receita, e com essa receita vai se pagar uma quantia que é a amortização dos empréstimos. O que é a amortização dos empréstimos? É pagar o dinheiro que foi comprado no início. Tá? Naquela perspectiva de que pegar dinheiro emprestado é comprar dinheiro. Então o que é? Cada vez que que chega uma receita, que tem um balanço, que vai ter um lucro ali, né? Vai ter um resultado, não um lucro, vai ter um resultado, um faturamento, você vai pegar uma parte e vai pagar a amortização do empréstimo que você fez, tá? Uma outra parte vai ser reinvestimento no projeto ou na empresa, e uma parte vai para os acionistas que apostaram na ideia e que vão tirar os seus dividendos, os seus lucros, tá? Então, basicamente, é um slide assim, muito simples, tá? Como funcionam, né, na verdade, as operações aí que envolvem os projetos. Tá? Então, vocês vão trabalhar em plantas de processos, seja lá o que for, né? Vocês vão sempre estar envolvidos em coisas semelhantes ao que está posto aí. Tá? Então, o empresário, né? O conselho de administração da empresa, que em geral é quem trata com acionistas, que responde a acionistas, o conselho de administração. Tá? Então, tem o conselho de administração da empresa e tem, normalmente, o executivo da empresa. Então, é bom que vocês façam essa distinção, tá? Normalmente a gente acha que o CEO, né, que é uma palavra da moda, né, que o CEO, ele é o cara que manda em tudo na empresa, não, ele é o executivo da empresa. Tá? Quem tem poderes para tomar decisão numa grande empresa é o conselho de administração, não é o CEO. Tá? O CEO, ele é o chefe das operações executivas. Tá? Então, é diferente, e aí o que é que ele faz? Ele recebe, vamos dizer assim, o CEO, em tese, recebe ordens e as decisões são tomadas em conselho, e aí ele vai executar o que foi combinado, para no final ele dar o resultado que ele precisa dar em relação àquele projeto, e o resultado é apresentado ao conselho de administração com uma certa regularidade, toda empresa grande tem reuniões de conselho de administração, e o conselho de administração é que toma as grandes decisões.
tá? No caso de vocês, vamos dizer assim, como engenheiros, né, de operação, vocês vão estar o tempo todo passando informações técnicas e vão estar gerando resultado, e esse resultado vai chegar em algum lugar, em algum momento, no board, né, no conselho de administração de uma empresa dessa, tá? Então, essa era a visão aí também geral do processo, né? Aí a gente entra um pouquinho mais para o detalhamento já, né? Alguns princípios básicos que eu vou passar para vocês, alguns indicadores econômicos, né? Alguns eu já falei deles, outros vocês já sabem porque trabalharam com um glossário no início, o fluxo de caixa, que eu vou mostrar aqui para vocês hoje uma ideia geral, e a partir das próximas aulas, no próximo módulo, a gente vai entrar no detalhamento, no botar a mão na massa no fluxo de caixa, tá? É claro que é um fluxo de caixa simples, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer um fluxo de caixa, tá? Adianta aí um pouco, faz um fluxo de caixa da sua vida financeira, tá? É possível. Então faz aí a cada mês quanto é que vai entrar, quanto entra, quanto sai, e toma decisões em cima de um fluxo de caixa. É um exercício interessante. Normalmente não é o que se faz, ninguém trabalha com fluxo de caixa, vamos dizer assim, na pessoa física, mas ele faz sentido também na pessoa física, porque toda vez que a gente, vamos imaginar que a gente tem um cartão de crédito, né? A gente tem um cartão de crédito e a gente, toda vez que a gente vai comprar um cartão de crédito, a gente de alguma forma está antecipando, só que é um mês só, né? A gente tem um mês, o cartão de crédito te dá, vamos dizer assim, um mês só de antecipação. Então, naquele primeiro mês, se você pagar, beleza. Se você atrasar um cartão de crédito, você vai ver, né, a vida se complicar, porque a taxa de juros que um cartão de crédito cobra quando você atrasa por dia, ela normalmente é exorbitante, tá? Então, cartão de crédito, cheque especial, tem uma série de coisas que são exorbitantes. Ou seja, é importante também que vocês se acostumem a um fluxo de caixa na própria vida pessoal. Por exemplo, é muito importante o tempo. Se você tem um cartão de crédito que a fatura dele vence no dia 5 e você recebe somente no dia 10, que é normalmente tipo o dinheiro, o seu salário ou alguma coisa entra no dia 10, veja, você está correndo um super risco de não ter dinheiro no dia 5 para pagar o cartão de crédito e pagar juros aí por 5 dias. Então, é um prejuízo que você vai ter porque no seu fluxo de caixa tem um furo. Tem uma despesa que precisa acontecer antes do dinheiro chegar. E aí você vai dançar por 5 dias e isso se acumulando ao longo da vida, todo mês 5 dias, e aí a coisa vai, e vocês já fizeram conta, vocês sabem fazer aí juros compostos e tudo, né? Só botar numa planilhinha Excel e ver como é que as coisas avançam, né? Avançam assim, tanto do ponto de vista para quem guarda, tá? Acumular, você guardar um determinado valor todo mês, tá? Ou você deixar acumular uma dívida todo mês, a progressão ela é na mesma ordem ou muito pior, porque quando você entra em dívida, o processo fica praticamente irrecuperável, tá? Então, é preciso ter muito cuidado, né? Estou colocando essa questão do fluxo de caixa, tipo assim, da pessoa física, porque eu acho que fica mais fácil de entender do que a gente pensar assim, em grandes fluxos de caixa, né, da indústria do petróleo, por exemplo, como a gente vai ver daqui a pouquinho. A triagem e a classificação de projetos, né, tem que se escolher os projetos. Então, muitas vezes, por exemplo, a indústria, ela, na parte assim, na etapa de projeto conceitual, de projeto básico, projeto conceitual, ela vai ter aí 2, 3, 4 macro alternativas. O projeto não vai estar detalhado, mas vai ter assim 2 ou 3, 4 desenhos de projetos macro, e aí ela vai escolhendo, não, vamos fazer dessa forma, né? Vamos usar esse tipo de unidade estacionária de produção no caso do petróleo, tá? Ou vamos usar esse tipo de planta de processo no caso de uma indústria química. Então, o layout, as decisões macro, tá? Elas são tomadas à medida que o tempo vai passando, tá? E vai detalhando também cada projeto. Então, em algum momento, vai se tomar uma decisão sem ter as informações todas detalhadas de um projeto, tá? Porque não tem, sobretudo em projetos que envolvem risco. Não é o caso, por exemplo, da engenharia civil. O caso da engenharia civil, em determinadas obras, não em obras especiais, os riscos envolvidos, por exemplo, na construção de um prédio, de uma edificação, tá? Ou mesmo de uma estrada,
eles são muito mais baixos porque são processos e procedimentos já conhecidos e repetidos diversas vezes. Existe risco, existe um prédio que vai ter problema, que vai desabar, que vai ter como acontece sempre, né? Mas o número vai diminuindo ao longo do tempo, à medida que vai se aumentando os recursos tecnológicos, enfim. Então, em determinados tipos de projeto, essas decisões são muito mais complexas porque tem um risco muito maior, porque é muito, por exemplo, no caso do setor de petróleo e gás, muitos projetos acontecem assim, é quase um tiro no escuro, né? Então, por isso que a indústria do setor de petróleo, que trabalha com energia, mexe sempre com grandes volumes de recursos, tá? Porque se investe muito e que em muito investido não se tem um retorno, porque você compra um campo e depois você começa a fazer os testes. O que há quando você compra são alguns estudos prospectivos, né? E você compra e você vai passar por uma primeira fase, e aí você vai ver, aí daqui a pouco você vê que não tem o nível de produção que estava estimado, a coisa começa a complicar, e aí o risco, na verdade, é muito maior. E é por isso também que nesse setor, assim, sempre que a gente entra em processos que envolvem um risco maior, o retorno pode ser grande, mas também o prejuízo pode ser proporcional, né? Então, o impacto da taxa de desconto sobre o VPL, eu vou também tratar um pouquinho sobre isso aqui, já já. Tá? Então, vamos lá. Os itens importantes para um EVTE. Tá? Para uma boa análise econômica de oportunidade de investimento dentro da indústria do petróleo, ou em qualquer indústria, nesse caso específico aqui, a gente deve ter o conhecimento prévio das seguintes informações. Tá? Tem o custo de capital. Então, CAPEX são as despesas de capital. Despesas de capital, em geral, envolvem grandes equipamentos, uma infraestrutura que se chama realmente de infraestrutura de capital. Tá? Que aí, quando fala assim, o CAPEX desse projeto é alto, quando a gente diz que o CAPEX é alto, é que existe um grande volume, em geral, de equipamentos de infraestrutura que precisa ser aportado para que o projeto se inicie. O custo, o OPEX, o OP é de operacional. Tá? Então, depois que uma estrutura, um projeto está implantado, vai ter aí um tempo de operação. Existem custos operacionais que envolvem pessoas, que envolvem manutenção, que envolvem custos e despesas de fato operacionais. Então, sempre um projeto tem despesas de CAPEX e de OPEX. A partir de agora, toda vez que vocês ouvirem essas duas palavras, vocês já sabem o que é. Tá? Então, o perfil de produção, eu vou falar um pouco sobre isso, e no caso aqui é produção de petróleo mesmo. Termos de contrato e estruturas fiscais, isso tem uma relação grande com o petróleo também. Prognóstico para os preços de óleo e gás, temporização do projeto e expectativa dos investidores ao realizar o investimento. Tá? Então, é uma área, essa disciplina é uma área que atua no desenvolvimento e disseminação de conhecimento na área de regulação econômica. Tá? Eu vou falar um pouco sobre isso. Né? Na verdade, já existe quando existem as agências reguladoras, né? A ANP, a Anatel, a ANEEL. Tá? No Brasil, existe cerca de 11 a 12 agências reguladoras que fazem a regulação de serviços que outrora foram serviços unicamente públicos. Tá? Por exemplo, o petróleo, havia um monopólio em relação ao petróleo, e a partir de determinado período abriu-se esse monopólio. Quando abriu o monopólio, cria a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, porque como o serviço é um serviço essencial, alguém precisa estar regulando esse serviço. Então, se algum de vocês aí trabalhar na ANP, basicamente, ou na ANEEL, ou em alguma agência dessa, o papel basicamente é garantir serviços públicos, tá? Em segurança e providos à sociedade, garantindo também a sustentabilidade econômica do processo. Né? Então, ninguém quer, quando se privatiza alguma área, alguma coisa, vamos dizer assim, ou se entra em parcerias público-privadas, ninguém quer que, por exemplo, uma empresa privada quebre e pare de prestar o serviço, porque
porque senão a população fica sem esse serviço. Então, é uma discussão que eu não vou entrar aqui, não cabe aqui no contexto dessa disciplina, mas é aí que mora a questão da discussão que normalmente acontece em relação a manter as coisas estatais ou privatizar aí um monte de coisa. Então, a discussão é basicamente essa, e o formato que o Brasil adotou, né, em boa parte dos casos, foi esse modelo aí de agência reguladora, tá, dos serviços públicos essenciais que são operados por empresas privadas. Tá? No caso aqui, por exemplo, específico de Alagoas, recentemente, vocês devem estar sabendo, existe uma empresa chamada, se não me engano, BRK Ambiental. Talvez até algum de vocês algum dia ou trabalhem nela ou façam estágio nela, mas ela é uma empresa que foi contratada ganhou, né, a concessão dos serviços, né, de saneamento básico e de água, né, basicamente, e é quem está provendo esses serviços agora. Tá? Então, ainda voltando agora ao contexto ainda do próximo tópico, né, técnicas aplicadas para assessorar a gestão, tá? A gente precisa, aí vocês estão aprendendo aqui comigo agora, construção de planilhas e software, né? Vocês viram que da aula passada eu já estou insistindo com vocês, ó, pessoal, planilha, dashboard, Data Studio, Power BI, né? São as ferramentas fundamentais, né, para análise econômica, para geração de indicadores econômicos, e aí sim vinha a tomada de decisão. Tá? Então, o fluxo de caixa líquido de um projeto, tá? É importante definir o tempo total do projeto, né? A base de tempo, dia, mês, ano, que será montado o fluxo de caixa. Tá? Fluxo de caixa líquido, basicamente, é igual a receita menos as despesas ao longo do tempo. Certo? Então, continuando aqui, a gente tem aí algumas informações, né? Por exemplo, a taxa mínima de atratividade. Tá? Então, a taxa mínima de atratividade, ela corresponde ao mínimo que um investidor se propõe a ganhar ou ao máximo que alguém propõe-se a pagar ao realizar um financiamento. Tá? Então, se eu, eventualmente, chamar vocês para algum investimento, vocês vão fazer a conta básica, né? Se eu pedir, vamos dizer assim, algum dinheiro a vocês para a gente implantar um projeto, a conta básica que você vai fazer, que você deve fazer é quanto é que está dando o investimento no mercado, aí, o investimento, a poupança, vamos dizer assim, que é, em tese, o pior investimento, o investimento que dá que paga basicamente a taxa básica. Então, você vai fazer uma conta. Se o retorno que o projeto que eu estou te chamando estiver dando uma taxa menor do que a que você obtém, um retorno menor do que você obtém na poupança, você vai dizer assim, então valeu, mas furada, não fiz a conta aqui, ó, a taxa não tem uma taxa atrativa. E, na verdade, essa taxa é a taxa mínima de atratividade. Qual é a taxa mínima de atratividade para você investir o seu dinheiro? Lembra daquela questão que a gente colocou na aula passada, o trabalho que eu mostrei aqui na aula passada? Existia uma concorrência pública para concessão de serviços de pedágio entre duas empresas. E cada uma teve que colocar qual era a sua taxa mínima de atratividade. Abaixo dali ela não entra, porque tipo, vai ter prejuízo. Então essa é a definição dessa taxa. Só que para que se entenda essa taxa, tem uma série de outras taxas que vocês vão precisar entender, tá? Que é, por exemplo, a taxa TMF, a taxa básica financeira, TR, taxa referencial, TJLP, taxa de juros de longo prazo, e Selic, né, que é a taxa Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Tá? Para resumir e simplificar, antes de eu entrar no site do Banco Central aqui para vocês, para mostrar algumas coisas importantes, resumindo e simplificando, na hora de investir em sua empresa, um investidor vai fazer uma conta simples. Quanto vou ter de retorno em X anos? E aí ele vai pensar, esse dinheiro aplicado, eu teria quanto? Então, todo investidor, em geral, já tem essa taxa mínima de atratividade dele praticamente já calculada. Ele varia em função do mercado, evidentemente, mas ele sabe quando que ele vale a pena, a partir de um determinado valor, vale a pena ele olhar, pelo menos, se o investimento pode ser rentável para ele. Tá? Então, eu vou dar uma passada aqui agora no site do Banco Central, porque eu não vou ficar passando com vocês, assim, são muitas taxas, eu não vou entrar nessas explicações, porque são explicações assim que envolve muita parte de introdução à economia, uma parte disso vocês já viram na economia,
Mas vocês estão vendo agora, tá? Deixa eu compartilhar aqui essa tela que eu acho que vai melhorar, porque vocês estão vendo aqui agora o site do Banco Central, tá certo? Eu vou colocar esse link aí para vocês que estão agora acompanhando aqui na aula síncrona, né? Vale a pena vocês entrarem para a coisa ficar um pouquinho mais dinâmica. Coloquei o link aí no chat, tá? Que na verdade é o link para esse site que eu estou mostrando para vocês aqui. E aí o que é que vocês podem fazer aqui? Eu vou passar aqui rapidamente com vocês a taxa Selic, né? Observem que as definições principais, as informações principais em relação à economia de um país, elas estão disponíveis nos sites, vamos dizer assim, dos bancos centrais, né? Então, o Banco Central do Brasil, tá, ele tem aí, ó, aqui tem acesso à informação, política monetária, estabilidade financeira, estatística, cédulas e moedas e publicações de pesquisa, tá? Então, tipo assim, o primeiro lugar que você precisa entrar para entender o que é que está acontecendo no Brasil em relação à economia, qual é a política monetária, essas coisas, é o site do Banco Central. Tá? Então, a definição da taxa Selic está aqui. Ó. A Selic é a taxa básica de juros da economia. Então, é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Certo? Então, a origem do nome Selic, aqui tem mais sobre Selic, tá? E aqui tem algumas figuras que também são muito didáticas, né? Os efeitos de mudanças na Selic. Tá? Então, quando o Banco Central altera a meta para a taxa Selic, a rentabilidade dos títulos indexados a ela também se altera. Tá? E com isso, o custo de captação dos bancos muda. Tá? Então, quando você aumentou a taxa Selic, aumentou a taxa de juros, é como se o dinheiro vai ficar mais caro. Tá certo? O dinheiro de financiamentos, esse tipo de coisa vai ficar mais caro. É o que está dito aqui. Tá? Uma redução da taxa Selic, por exemplo, diminui o custo de captação dos bancos que tendem a emprestar com juros menores. Então, quando vocês ouvirem falar assim, a Selic aumentou, a Selic diminuiu, então você já tem uma noção do impacto que isso tem sobre toda a economia. Tá? Por isso que é Banco Central, por isso que é taxa básica, e é por isso que é a primeira notícia que sempre sai, se os juros aumentarem muito, impacta em todo o resto, tá? E vocês já deviam ter essa noção aí da introdução à economia, mas é importante colocar aqui, né? Como funciona na prática? Os juros cobrados nos financiamentos, empréstimos e cartões de crédito ficam mais altos. Tá? E lembra dos exemplos que eu dei? Tá? O problema está majorado, né? Quando você atrasa, se a taxa Selic está muito alta e você atrasa suas contas, assim, o prejuízo é grande e isso acumulado, se aquela taxa de juros se manter, você vai chegar numa dívida impagável. Tá? Só que, quando essa taxa sobe, né, desestimula o consumo e favorece a queda de inflação. Tá? Porque, em tese, as pessoas, vamos dizer assim, param de comprar. Em tese, quando as pessoas param de comprar, a inflação vai cair, tá? A inflação vai cair e o governo vai ajustando, é um dos indicadores, eu não entendo de políticas econômicas, macroeconômicas, né? Não, tem que se fazer. As pessoas que trabalham com economia, com macroeconomia, têm muito mais sensibilidade sobre isso, tá? Não é o meu caso aqui. Eu estou passando para vocês assim as informações que são essenciais, né? E que são importantes no contexto aqui da nossa matéria, tá? Então, a taxa Selic. Tomar dinheiro emprestado fica mais barato quando ela cai, né? Já que os juros cobrados nessas operações ficam menores. Quando cai, estimula o consumo. Veja só, é uma explicação assim, bem basicona. Assim como a taxa básica, né? É simples assim a explicação. Mas o processo de economia e da macroeconomia como um todo não é isso que está aí. Tá? Tem uma série de outros fatores envolvidos, questões políticas, que envolvem geopolítica internacional, envolve uma série de outras coisas, tá? Mas, vamos dizer assim, na ponta é isso aqui, tá? E assim, uma coisa que eu sempre gosto de comentar, né? Eu sempre gosto de falar, é em relação à parte de ciência dos dados, certo? Então, eu sei que boa parte de vocês talvez já tenha até feito a disciplina, né, de introdução à ciência dos dados, boa parte de vocês já trabalhou, vamos dizer assim, com algum projeto de iniciação científica que envolve dado quase sempre de alguma coisa, mas a gente está hoje na era da ciência dos dados, né? A era da informação
vamos dizer assim, mais fácil, acessível, né? Até uma certa overdose de informação que a gente não sabe nem qual é o dado que a gente vai pegar, porque chega dado de todo lugar o tempo todo. Mas vocês podem ver aqui, ó, os dados oficiais, né? É bom sempre, quando a gente está construindo qualquer projeto, basear sempre as nossas escolhas de onde a gente vai pegar o dado, qual é a fonte, de lugares, vamos dizer assim, confiáveis, né? Então aqui, ó, tem a taxa Selic. Então aqui, ó, o gráfico aqui está mostrando a taxa Selic, nesse gráfico aqui de novembro de 2011, né, que tinha a meta aí de 11,5. Aí aqui, ó, 2011, 2015 aqui foi para 14,25. Aí caiu aqui, ó, 6,5, 2018, 19, caiu, foi aqui para uma meta muito baixa no começo de 2020 e agora ela começou a aumentar e está aí na ordem de 7,75, tá? E observem, né, que existe no meio, quase sempre na economia, existe um processo cíclico, tá? A gente não sabe, não pode dizer que é um processo tão cíclico assim, uniforme como é uma curva seno e cosseno, mas existe, né? Até porque se fosse assim, se fosse previsível assim, a coisa não funcionaria, na verdade, né? Então, aqui está mostrando que existe uma certa... Aí aqui tem a opção ó, de baixar a imagem, baixar JPEG, baixar os arquivos em planilhas para fazer trabalho, né? Ó, baixar arquivo XLS, né? Para desenvolvimento de outros trabalhos, enfim. No caso aqui, é a taxa Selic, mas se vocês entrarem em outras partes do site, vocês vão encontrar outras informações. Por exemplo, se eu entrar aqui em estatísticas, tá? Aí tem aqui taxa de juros, séries temporais, tabelas especiais, indicadores econômicos selecionados, poupanças e mais estatísticas, tá? Eu vou entrar aqui, ó, séries econômicas especiais, tá? Então vai ter aqui, basicamente, um banco de dados, vamos dizer assim, financeiro, tá? Eu não vou entrar nisso aqui, não faz o menor sentido, mas tem aqui uma série de informações de dados que pouca gente acessa, né? Mas que está disponível, que você consegue baixar em planilha, e vocês, notadamente, se envolverem, de repente, em algum TCC, né? Que envolva a busca de dados, né? De alguma forma, quase sempre, os trabalhos que envolvem avaliação econômica, eles precisam disso, né? Você vai sempre procurar e buscar nas fontes, vamos dizer assim, mais confiáveis que a gente possa ter. Tá certo? Então, apresentei aqui o site do Banco Central. Vou voltar aqui para a gente concluir, tá? O processo. Vamos passar aqui. E aí o VPL, né? O VPL consiste em trazer para a data zero todos os fluxos de caixa de um projeto de investimento e somá-los ao valor do investimento inicial, usando como taxa de desconto a taxa mínima de atratividade da empresa ou do projeto. Tá certo? Então, basicamente, de forma simplificada, o que é? Um projeto que vai levar 20 anos, tá? 15, 20 anos, então a gente não consegue tangibilizar, né, de forma exata um valor, quanto que aquele projeto vai dar de retorno. Mas, o que é que se faz? A partir do fluxo de caixa montado, você tem uma projeção lá na frente de quanto é que vai estar, como vai estar o fluxo de caixa, diante de uma taxa mínima de atratividade. Em 20 anos, você traz aquele dinheiro do futuro para o presente e soma o valor que esse investimento inicial. E assim você diz, daqui a 20 anos, vamos dizer assim, daqui a 20 anos o recurso vai ser equivalente a esse aqui. Então, basicamente, de uma forma simples também, didática, o VPL é basicamente isso. Por isso que as pessoas procuram, né, sempre o VPL positivo, VPL maior do que zero, a gente começa a considerar que aquele projeto deve ir para frente. O critério de decisão, em geral, começa pelo VPL. Tá? Então, VPL maior que zero, se avalia. VPL menor ou muito abaixo de zero, não se leva o projeto adiante, a menos que se faça outras contas, que se assumam outros processos, para que aquele projeto passe a ter um VPL maior. Tá? Então, tem análises também estatísticas, né, que vocês vão ver, análise comparativa de cenário de sucesso e insucesso. Então, sempre envolve risco. Aqui tem uma pequena árvore de decisão. Você vai ter que tomar uma decisão, né? Como aquele gráfico lá do Rei Dalio que eu mostrei para vocês, né? Então, tem uma decisão que tem 25% aqui de probabilidade de sucesso, 75% de insucesso, tá? Então, você faz
uma análise prévia, né? Na verdade, eu estou fazendo, né? Então, se houver um insucesso, o VPL é de menos 5 milhões. Vamos dizer assim, num projeto que tenha sido calculado. O fluxo de caixa de um projeto de perfuração de um poço de petróleo, tá? E tem 25% de passadas as etapas aqui de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção, chegar-se a um VPL de 100 milhões. Ou seja, é tipo assim, grandes riscos, grandes prejuízos ou grandes lucros. Tá? Então, é isso que fica claro, né? Quando a gente está trabalhando com esse tipo de avaliação que a gente vai fazer aqui. Tá? Então, tem os itens, todo fluxo de caixa envolve aí itens de despesa e itens de receita. Tá? Então, aí o CAPEX, né? Itens cuja vida útil ultrapassa um ano, em geral a gente considera CAPEX, exemplo, plataformas, tubulações, poços, equipamentos, de uma forma geral. O OPEX, a gente considera, essa regra não é geral, mas ela funciona na maioria dos casos. Itens cuja vida útil é inferior a um ano, a gente classifica em despesas operacionais, como OPEX, produtos químicos, serviços, seguro, etc. Tá? Recomenda-se que as OPEX sejam estimadas, veja que a gente trabalha o tempo todo com estimativa, sejam estimadas de acordo com atividades específicas antecipadas durante o tempo de vida do campo. Tá? Caso contrário, costuma-se assumir a existência de OPEX fixas e OPEX variáveis. As OPEX fixas são porcentagens das CAPEX acumuladas, enquanto as variáveis são relacionadas à taxa de produção, de tal maneira que aí tem uma equação, tá, que se aplica. Essa equação foi do livro de Introdução à Exploração e Produção de Hidrocarbonetos, que na verdade eu não vou entrar no detalhe dela, mas se vocês quiserem, quem tiver interesse em colocar isso aí numa conta, no fluxo de caixa, para fazer uma conta aí, você vai ver que na verdade se trata de uma projeção das despesas operacionais anuais calculadas com base na CAPEX acumulada, que na verdade é despesa, custo, né? E a produção basicamente de barris. Tá? Então, observe que é sempre estatística, é sempre fórmula, em geral, empírica, como essa que está aí, tá? E o empirismo dessas fórmulas, quais são as fórmulas, quais são as curvas que a gente vai usar, é parte do processo, de um processo de viabilidade, de estudo de viabilidade técnica e econômica, tá? Então, aqui a gente tem um fluxo de caixa no setor de petróleo, normalmente é assim, tá? O que é? No início, o fluxo de caixa está aqui, a gente tem aqui o tempo em anos, o fluxo de caixa sempre é uma linha com o tempo, tá certo? Então aqui tem em milhões de dólares, assim, por conta do tipo de projeto que se trabalha com o setor de petróleo. Então tem aí primeiro e segundo ano, tá? Muito investimento, tá? Normalmente em CAPEX, é isso que está mostrando a figura. A partir do terceiro ano, no terceiro ano começa a ter começa a ter o primeiro óleo, começa a ter uma receita, né? E aí, quando você começa a ter a receita, aí você começa a poder falar em fluxo de caixa líquido, as taxas que vocês têm que pagar, que a empresa tem que pagar, royalties, né? Enfim. E a produção vai aumentando, aí atinge um pico, depois o campo começa a ter uma produção diminuída, né? Vai se tornando um campo maduro, e aí sexto ano, sétimo ano, né? Isso é uma projeção, tá? Não é, todo campo não funciona assim. Mas a partir de um determinado período, na verdade a forma da curva é quase sempre essa, tá? As pessoas que trabalham com os alunos aqui do curso de Engenharia de Petróleo talvez já tenham tido acesso a esse tipo de curva, né, de produção de um campo, tá? Em outras matérias aí, em poço, reservatório. E aí aqui quando chega normalmente no finalzinho do campo, ainda se usa técnicas de recuperação avançada, né? Injeção, técnicas de injeção, enfim, para aumentar a produtividade do campo. Com aquilo ali se aumenta um pouco a produtividade do campo, só que depois a tendência é aquele campo se exaurir, né? E aí vai haver a desmobilização, vai haver uma série de coisas que não é a pauta aqui dessa aula de hoje, tá? Então, é o mesmo gráfico, basicamente, com a data do primeiro óleo aqui, né? Você começa a ter uma receita a partir de determinado momento, aí, só que isso a gente não consegue dizer, por exemplo, que quando é que começamos a ter retorno? Quando é que aquele campo começa a dar retorno, né? Então, tem aí o tempo de vida econômica do projeto. O tempo de vida econômica é o tempo a partir do qual, a partir dali, ele não está mais gerando receita, tá? E no caso do petróleo tem isso, assim, o projeto não terminou,
porque exige ainda uma desmobilização, que tem custos ainda, então é por isso que aqui no 14º, 15º ano ainda tem despesas, porque não é simplesmente acabou de produzir, deixa tudo para lá não, porque tem as questões ambientais, tem uma série de regras que tem que cumprir, a desmobilização ela é um pouco complicada, tá? Mas cada projeto é um projeto, tá? Então a fonte está aqui, né? Eu estou sempre procurando montar a fonte. Isso aí é um fluxo de caixa líquido, na verdade, acumulado, né? De um projeto de óleo e gás, né? Não vou entrar aqui também no detalhe disso. Existe, por exemplo, um tempo de retorno do investimento, e isso vocês vão aprender a calcular nas planilhas que a gente vai montar aqui. Então, o tempo de retorno, na verdade, é o tempo que o investimento que foi feito, ele basicamente se pagou, né? A partir dali, você vai começar a ter, vamos dizer assim, um lucro, efetivamente. Então, um tempo de retorno alto, né? Normalmente os projetos em óleo e gás são muito grandes, né? O volume é muito grande. De início, o tempo de retorno é um pouco mais alto, né? Na verdade, todo investimento tem esse tempo de retorno. Tem investimentos que tem retorno em curto prazo, tem de médio prazo, tem de longo prazo. E aí, na conta, vai se envolver aí aquelas questões que a gente falou aqui no início dessa aula, né? Enfim, então, basicamente, essa aula aqui eu termino aqui, porque a parte que vem pela frente aqui, né, a apostila do professor Valmir, né, que eu já tinha orientado para vocês, tá aqui é um material de referência para a revisão, tá certo? Não vou entrar nesse mérito agora. Então, a gente está encerrando aqui mais uma aula, a aula 5 da disciplina Avaliação Econômica de Projetos, onde eu apresentei para vocês uma visão geral da disciplina e como se faz, né, alguns conceitos importantes e como fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica de projeto. Na próxima aula, a gente aprofunda e aí a gente começa a entrar um pouco mais na parte prática de realmente de como fazer um EVTE. Então, é isso. Se você gostou dessa aula, se você gostou desse vídeo, curte, deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, compartilhe a educação. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.